Olá, neste último vídeo dessa série nós vamos falar sobre estudos de revisão da literatura e gradação da força das evidências geradas pelos diversos desenhos de estudos. Em geral, o único estudo não fornece evidência definitiva sobre um determinado tema. Então, frequentemente, vários estudos são realizados sobre o mesmo assunto em locais diferentes, por grupos de pesquisas diferentes e ao longo do tempo. E não necessariamente esses estudos são totalmente idênticos em relação à população estudada, podem diferir ligeiramente dos tratamentos avaliados, os níveis dos fatores de exposição podem ser medidos de maneira um pouco diferente em cada estudo, os desenhos podem ser os mais variados. Assim, trabalhos de revisão da literatura são importantes para sintetizar o conhecimento em determinado assunto e são úteis para tomar decisões relativas à melhor forma de tratar pacientes, identificar fatores etiológicos, gerir os recursos disponíveis na área de saúde ou identificar temas que precisam ser melhor investigados. A grosso modo, os trabalhos de revisão podem ser divididos em três tipos, revisão narrativa, revisão sistemática e meta-análise. A revisão narrativa é um trabalho de revisão de um determinado tema, na qual os autores se baseiam em estudos anteriores e em suas experiências, sendo a seleção de estudos, a apresentação dos argumentos e resultados realizados de maneira subjetiva. Desse modo, as revisões narrativas tendem a refletir as opiniões, vieses e preconceitos de seus autores. Então, até a década de 1980, mais ou menos, era o tipo de revisão disponível. Em contraposição, a revisão sistemática ela busca usar um método reprodutivo e rigoroso para realizar a síntese de estudos semelhantes ou explicar possíveis divergências entre esses estudos. Então, o protocolo de uma revisão sistemática deve especificar as estratégias de localização dos trabalhos que serão avaliados, o método de extração de dados dos trabalhos encontrados, a resolução de conflitos entre os avaliadores, métodos de análise adotados, etc. Assim, outros autores vão poder reproduzir os resultados publicados em um estudo de revisão sistemática. Caso os resultados dos estudos que compõem a revisão sistemática possam ser integrados por meio de uma análise estatística, a revisão sistemática é chamada de meta-análise. A revisão sistemática, então, pode resolver conflitos entre estudos e fornecer estimativas mais precisas do que os estudos individuais. As revisões sistemáticas surgiram na área de psicologia e educação, sendo algum tempo depois incorporada à área médica. Em 1976, um estatístico que trabalhava na área de psicologia educacional e ciências sociais, Gene Glass, ele cunhou o termo meta-análise em um artigo original denominado Primary, Secondary and Meta-Analysis of Research, que foi publicado no periódico Educational Researcher. Próximo slide, nós temos um exemplo de um estudo de revisão sistemática e meta-análise, onde os autores investigaram a ventilação não invasiva em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, na busca da literatura, eles encontraram 4 ensaios clínicos randomizados e a medida de desfecho foi a distância percorrida no teste da caminhada de 6 minutos, TC6, teste da caminhada de 6 minutos. Aqui temos a apresentação dos resultados, uma forma bastante comum nos estudos de meta-análise, onde aqui os autores apresentam os estudos, então tem 3 estudos que utilizaram de 1 a 14 sessões do teste da caminhada, e aqui eles apresentaram então a média do teste, a distância média percorrida em cada grupo, CPAP e controle, o desvio padrão, e aqui a diferença das médias entre os dois grupos, assim como o intervalo de confiança da diferença de médias. E do lado direito
um gráfico mostrando justamente esse intervalo de confiança, 33,37, 88,63, e nesse retângulo verde aqui no centro é a média do estudo. Então eles mostraram o intervalo de confiança para cada diferença de médias em cada um dos estudos, tanto para os estudos que fizeram o teste de 1 a 14 sessões, como os dois estudos que consideraram somente uma sessão. Então aqui esse losango preto significa a integração desses três intervalos de confiança aqui, que é o resultado da meta-análise. Para esses três estudos, aqui para somente os dois que consideraram uma sessão, e aqui para todos os estudos em conjunto. Então essa é uma forma típica de como os resultados são apresentados numa meta-análise. Então, até agora nós vimos diversos delineamentos de estudos que estudam a evidência sobre efetividade e eficácia de tratamentos, qualidade de testes diagnósticos, prognóstico, fatores etiológicos de doenças, etc. Então, todos os estudos estão sujeitos a vieses em maior ou menor grau. Então, diversas propostas têm sido apresentadas sobre como graduar a evidência científica em função da qualidade e do delineamento do estudo. Então, essa figura mostra uma pirâmide de evidência que eu adaptei desse estudo de Hardorn et al., publicado em 1996 no Journal of Clinical Epidemiology. Bom, se vocês forem no Google e digitarem pirâmide de evidências, vocês vão ver diversas imagens de pirâmide de evidência. Aqui, uma delas é a primeira apresentada aqui, e se vocês observarem as diversas outras figuras, elas tendem a concordar em linhas gerais, classificando como a evidência mais forte no topo da pirâmide, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, no nível intermediário, estudo de coorte, estudos de caso-controle, e na base da pirâmide, com a força da evidência mais fraca, relato de casos, série de casos, opinião de especialistas, estudos com animais, estudos in vitro. Por quê? Em geral, esses estudos, ao partir do topo para a base, a possibilidade de introdução de viés no estudo aumenta à medida que você desloca do topo para a base da pirâmide. Voltando à pirâmide proposta por Hardorn et al., o que eu acho interessante nessa proposta é que os autores, além de considerar não somente o tipo de estudo, eles incluem também a qualidade de cada estudo realizado. Então, apesar de ensaios controlados randomizados serem considerados o padrão ouro da pesquisa clínica epidemiológica, eles também estão sujeitos a vieses e existem estudos controlados randomizados com a qualidade maior ou qualidade menor. Então, essa pirâmide proposta por Hardorn et al., eles consideram a qualidade também de cada tipo de delineamento. Então, ensaios controlados randomizados bem conduzidos e de grande porte está lá no topo da pirâmide, assim como meta-análise de ensaios controlados randomizados envolvendo no total um grande número de pacientes. Por outro lado, estudos controlados randomizados bem conduzidos, mas que não tem um número suficiente de pacientes, está um pouco mais abaixo. E estudos controlados randomizados com falhas metodológicas graves está lá embaixo, abaixo até de estudos de coortes bem conduzidos ou estudos de caso-controle bem conduzidos. Então, o grande mérito, na minha opinião, dessa proposta desses autores é que eles consideram não somente o tipo de estudo, como também a qualidade de cada estudo. Com este vídeo, nós encerramos a série de vídeos sobre desenhos de estudos clínico-epidemiológicos. Até a próxima.